Black Clover! Vídeo de perguntas e respostas para vocês, já que deu a louca lá no Japão e não teremos o One Piece 973 por conta de umas maratonas, e o Oda também ficou meio adoentado. Nada pra se preocupar, fontes oficiais já falaram que é de boa, tá tudo controlado, bem tranquilão. Então o cara deve estar com aquela gripezinha, né? Eu mesmo não tive gastrite no começo do ano. Eu fico falando isso pra vocês nas lives, né? Mas eu realmente tive, deu uma parada ali de uma semana no All Blue. Mas na vida eu fui bem lentamente, eu acho que foi um mês de recuperação, galera. Foi bem tenso, mas tô aqui tranquilamente, né? Então o Oda também voltará pra gente já já. Só, assim, ele tem uns capítulos prontos, né? O 973 tava pronto pra ser lançado, mas aí eles resolvem adiar, porque isso poderia pressionar o Oda. Mas o assunto não é One Piece! É como eu falei no começo do vídeo, é Black Clover! E vamos ver as perguntinhas que vocês mandaram e respondê-las, ou tentar, agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos de Black Clover. A gente analisa o mangá. De vez em quando não tem capítulo de One Piece, a gente manda um vídeo de perguntas e respostas como esse. E o anime, eu tô naquela situação meio bizarra, porque a gente analisa um anime, só que ele tá com uns fillers, porque já tá alcançando o mangá. Então filler eu não analiso, tô esperando a história voltar aos eixos, mas a gente analisa um anime também, tá? O conteúdo de Black Clover é bem forte aqui no canal e vocês podem comprovar pelo conteúdo que vos ofereço. Por falar em conteúdo, vamos embora, que o Gabriel Montovani mandou aqui, ó. Você acha que o Fuego Leão pode se fundir com a Salamandra igual o Yuno fez com a Sylph? Pois é, desde aquele torneio, né, em que o Mago Imperador, o Julius Novachrono, separou os diversos esquadrões, os diversos integrantes de esquadrões de Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover em trios, né? E aí tivemos toda aquela situação do Langris e tal, do Finral. A gente viu que ali o Yuno conseguiu despertar um novo poder, essa espécie de fusão com o espírito mágico do vento Sylph. Ele tem uma coroa, né? Ele tem uma mana esverdeada, uma energia esverdeada ao redor do seu corpo, e isso graças a Sylph. Ele até conseguiu chegar ao ponto de materializar uma espada mágica de vento, né? A Zephyr. E caramba, se isso acontecesse com o Fuego Leão, meu Deus, porque assim, dos capitães, o Fuego Leão é o meu preferido ali ao lado do Yami, da Mereoleona. Vocês podem ver que eu gosto muito dos Leões Escarlates, quase na medida que eu gosto da galera da Black Bull. É que a galera da Touro Negro é meio que os delinquentes, então eu tenho um apreço por essa galera porque eles têm muito pra onde crescer. Já os Leões Escarlates têm uma serenidade, né? Quer dizer, serenidade não é muita praia da Mereoleona, né? Quer lutar com todo mundo, eu imitando ela, quase imito a Big Mom agora, tá ligado? Mas bom, vamos à pergunta. Eu tô falando, tem que me puxar, senão eu vou longe falando. Então, o Fuego Leão, ele já tem um braço de fogo, né? Então ele já materializou algo. Eu acho que pode ir além, porque o braço de fogo não conta muito. É como se fosse um membro fantasma que ele tá ali completando no seu corpo por conta de toda a sintonia que ele tem com a energia do fogo. Mas pode vir uma arma aí, seria bem interessante. Ou algo do tipo asas, né? Ele virar uma espécie de... não um dragão, mas ele tem elementos de dragão no seu corpo. Mas assim, não precisa necessariamente ser elementos de dragão. Pode ser uma vibe tipo esse cosplay do Yuno, né? O Fuego Leão tem uma coroa, ter algo... Sempre tipo naquele esquema do Endeavor, do Boku no Hero Academia, que a armadura dele, né, no caso por conta da quirk dele, vai ter um jeito meio flamejante, né? De existir. Então acho que o Fuego Leão pode criar uma armadura dessa, tipo a do Yuno, né? Se a gente pensa no Endeavor como parâmetro. E também alguma arma. Não sei se uma espada, uma lança, mas é bem possível. Então são dois espíritos mágicos, né, o do vento e do fogo, que estão no reino de Clover. Essa pergunta aí, né, por falar em espírito mágico, por falar na Sylph, me faz pensar, né, na Undine
E nos outros espíritos mágicos aí, que eu não acho que só são 4 não. Igor Pérez também chega aqui para dar sua contribuição. Capitão, você acha que o Yami, sem querer, criou um esquadrão mágico só com magos arcanos? Ou que tenham capacidade de virar mago arcano? Porque ao meu ver a maioria dos integrantes da Touro Negro são magos arcanos. O Igor Pérez fez uma observação sagaz, porque se a gente pega o Henry, por exemplo, ele parece ter uma magia básica, mas ele foi amaldiçoado. E a maldição dele é justamente sugar a mana de outras pessoas. A magia do Henry é a magia de recombinação, mas isso de sugar a mana de outras pessoas, tal, a condição dele faz com que ele já possa ter propriedades que o caracterizem como mago arcano. A Vanessa, caramba, ela tem o Rouge, que é um gatinho que muda a probabilidade para um jeito que sempre proteja os membros da Touro Negro, aqueles queridos pela Vanessa. Então, realmente, ela é uma maga arcana, mas assim, no caso do Lucky Volter, do Magnus Swing, né, aquela duplinha que foi treinar, então, aí no caso eu já acho que é uma magia mais básica mesmo. Eu não gostaria que todos fossem arcanos. Eu gostaria que, por exemplo, o Magna pode ser um mago que tem aquela manipulação do fogo, né? Que ele cria bolas de fogo, o Lucky Volter também com eletricidade, pá. E que eles fossem evoluindo à sua maneira. E não que todos precisem ser magos arcanos para serem especiais. Entende? O grupo da Touro Negro, ele justamente tem graça porque os integrantes com seus defeitos são especiais. Então, eu acredito que ser um mago arcano tira um pouquinho desse tempero que a gente vê na Touro Negro. Mas por isso que eu não acho que o Magnus Swing, o Lucky Volter, por exemplo, até o Gordon, Agrippa, eles vão ter no futuro a capacidade de virar mago arcano. Mas, por exemplo, a Grey, que ela transmuta o elemento mágico. É doideira isso, ela é bem capaz de enfrentar um demônio. Porque, por exemplo, o Magnus Swing dá um golpe de fogo, ela transforma em magia da escuridão, que é o elemento do Yami, e faz esse golpe do Magnus Swing, por conta da transformação do elemento, atingir um demônio. Então a Grey, eu acho que tem a capacidade de virar uma maga arcana. E é uma pergunta interessante do Igor Pérez, porque aí eu jogo pra vocês. Que integrantes da Touro Negro vocês acham que já são magos arcanos? J. Vasconcelos continua com: se o demônio que domina o Grimório do Asta se libertar, você acha que o Asta fica sem poder algum? Ele fica com poder, sim. Nem podendo dominar as espadas nas suas formas negras, ou será que ele já absorveu para si um pouco desse poder de cancelar a magia? Então, vamos lá ao estribilho. Vamos falar um pouco sobre as propriedades mágicas dos poderes pertinentes ao Asta. O demônio é uma coisa, o Grimório é outra. O Asta tem a magia das espadas, espadas estas pertinentes àquele Grimório que era do Rist. O Asta herdou aquele Grimório do Rist. Já vou dizer como eu acho que aconteceu, certo? Mas ele herdou, então ele tem aquelas espadas que são corrompidas por conta de toda a alegria de um usuário de um Grimório de 4 folhas que virou desespero. O Rist entrou em desespero ao ver a Tétia morta, todo mundo morto no seu casamento, seus amigos, blá. Então o Grimório de 4 folhas do Rist virou 5 folhas, e as magias das espadas ficaram corrompidas. Aí é que surge a anti-magia. Isso é uma coisa. Mas aí tem o demônio. Um Grimório de 5 folhas, ele pode ser de um demônio. Para um demônio habitar no mundo, a condição, o pré-requisito é que ele tenha um Grimório de 5 folhas. Então o demônio do Asta, ele estava por ali em algum lugar, certo? Ele estava já associado, ele estava sacando que aquele Grimório do Rist poderia parar com alguém, então ele estava só rondando. Vocês lembram que o demônio da magia da palavra, né, o que foi enfrentado por todo mundo no clímax do arco dessa saga, né, da vingança élfica, ele tem uma forma meio ghostly, parece um Pokémon fantasma, né, quando ele ainda não estava com seu próprio corpo. Então talvez o demônio do Asta estivesse nessa forma, só assim, ó, de olho no Grimório.
Quando ele viu o Asta sem magia, vou mandar o Grimório pra esse cara, velho. Então, não foi bem o Urist. Eu não sei se o Asta foi escolhido como a galera é na cerimônia de receber o Grimório. O demônio deve ter jogado o Grimório pro Asta. E aí, ó, ele tem um poder do demônio, certo? E tem um poder do Grimório do Urist. Se o demônio sai do corpo do Asta, ele ainda vai ter anti-magia, mas ele não vai poder usar o modo demônio, o que é uma problemática absurda pro Asta. Porque ele se utiliza muito do modo demônio para expandir os seus poderes e chegar em níveis que o possibilitem de enfrentar inimigos muito fortes. Imagina o Asta sem o Black Meteorite, etc, etc. Então, gosto dessa pergunta aqui porque faz a gente imaginar justamente esse cenário, né, do Asta sem demônio. E talvez essa seja uma das consequências depois desse arco contra a Tríade das Trevas, que tem aí os seus componentes, né, o Zenon, a Vanica e o Dante sendo usuários do poder do demônio. Então talvez a gente veja eles três perdendo esse vínculo com os demônios, esses três demônios sendo destruídos e consequentemente o do Asta deixando o corpo dele, mas aí abrindo espaço para o mundo dos demônios. Porque sintam a escalada. Tivemos um enfrentamento contra o demônio da magia da palavra, era forte pra caramba. Agora temos 3, certo? Que a gente não sabe se os 3 são mais fortes que o demônio da magia da palavra, mas Megícula, que é o demônio de Vanica, é mais forte. Eu acredito que os outros 2 também. E aí você vê, né? Pô, enfrentamos um demônio, agora 3. Depois, ó, tem um mundo dos demônios aí, né? Guerra, cada tipo, Asta precisa enfrentar um demônio sozinho, o Yuno, um demônio sozinho. Entendem a problemática? Então, vocês estão preparados pro Asta perder o seu poder de demônio? Hashtag GabrielDML mandou aqui, ó: qual a possibilidade do Asta ser um rei de outro reino também? Ele já fazendo ponto com o fato do Yuno ser o príncipe, no caso o rei legítimo de Spades, né? Pode ter certeza de que o Asta é filho de gente grande. Eu acredito que sim, a origem do Asta é algo que me deixa bastante encafifado. Fico me perguntando se o Asta, de repente... Olha só, o pensamento que me veio agora, tá? Tipo, não encarem isso como... Meu Deus, o Matheus acredita nisso. Não, é uma hipótese, vamos conversar. Essa é sempre a proposta. Tríade das Trevas, cada um tem o seu demônio, eles tomaram o poder do reino de Spades, e a gente sabe toda a trajetória do Yuno por conta disso, né? O Ralph o levou até Hage, que é um vilarejo da periferia do reino de Clover, e lá ele ficou, mas ele chegou na porta da igreja lá do padre e da irmã Lily, junto com o Asta. Será que... E aí a gente já faz uma outra conexão. Mas será que o Asta poderia ser um demônio que iria estar possuindo o Yuno, que nem os 3 demônios da Tríade das Trevas possuem os componentes da Tríade das Trevas? Doideira achar que o Asta é um demônio, porque talvez o Yuki Tabata, o autor, ele possa nos enganar. Ele enganou bem com os elfos, hein? Foi um plot twist bem interessante de que o Urist não era Urist, era na verdade o Patori, que eles são reencarnações que estão rolando. Então, de repente o Yuki Tabata ele pode nos apresentar o visual do demônio da palavra, daquele jeito, né? E aí a gente nunca imaginar que o Asta seria um demônio, porque ele é uma pessoa, ele é um humano, né? Ele tem aparência, 2 olhos, um nariz e uma boca, tá ligado? Não que o outro não tenha também, mas tem uma aparência mais de humano, né? E aí isso pode criar o elo, aquilo que eu ia dizendo, né? Isso pode criar o elo de por que tem um demônio dentro do corpo do Asta. Enfim, são pensamentos aleatórios que eu espero que alguns de vocês possam até juntar, montar a equação e vir com uma nova teoria. Tomara que eu inspire vocês. Mas eu acho que a origem do Asta tem algo de grande também. É muito misterioso porque a gente agora sabe da origem do Yuno e a do Asta já ficou mais pra frente. E eu acho que vai bombar na balada, viu? Quando a gente descobrir. Sunset Shime! Meu Deus! Esta pessoa que sempre tá participando dos vídeos de perguntas e respostas.
Quando tem pergunta de Black Clover, Boku no Hero Academia, One Punch Man, lá está Sunset Shimmer. Olha só, a galera gosta dos seus pensamentos. Você acha que aquele professor do Asta, que apareceu no arco da Floresta das Bruxas, o Fanzel, pode aparecer futuramente no mangá também? Será que o Tabata se esqueceu desse personagem? Eu acho que ele pode aparecer e pode aparecer agora. Eu não acho que o Yuki Tabata cometeria esse deslize de esquecer do Fanzel. O Fanzel é do reino de Diamond. O reino de Diamond sucumbiu, né? Mas eu acredito que remanescentes, tipo o Mars, o Ladros, que foi um grande inimigo, né, no arco da Floresta das Bruxas, podem aparecer aí de volta com o Fanzel e sua família, sua aprendiz. Jay Black manda aqui, ó. Beleza, capitão. E se o capitão do Asta for o próprio Asta? Olha aí, ó. Aquilo que eu falei numa das perguntas anteriores. Tipo o Asta ser híbrido de demônio e humano. Aí, ó, o G Black já... Antes de ver o vídeo, ele já tava evoluindo o meu pensamento. Ó, então ele seria um híbrido de demônio e humano, porque se o demônio já tivesse o Grimório, ele não precisaria de um corpo, ok. Pois foi nessa ordem que o demônio dos elfos fez. Pegou um corpo, em seguida o Grimório. Então o Grimório de 5 folhas escolheu o Asta, por ele talvez ser um demônio. Talvez seja só mais uma viagem, mas essa ideia fica passando pela minha cabeça. E se o demônio do Asta não for bem um demônio, for só um inconsciente dele que já é um demônio, justamente como tu falou, um híbrido. E aí que tá o plot twist, a gente fica querendo saber quem é o demônio do Asta, mas é ele mesmo, velho. É tipo, sabe aquela intuição? Caramba, acho que eu não vou por aquela rua não, eu vou por essa. Então, é o demôniozinho ali do Asta, velho, que falou com o demônio da palavra. Gosto muito desse pensamento, ó. O J Black aqui mandou bem demais. Luiz Guilherme Migano manda aqui. Eu gostaria de perguntar a respeito dos 4 grandes espíritos mágicos. Isso que já foi citado anteriormente nesse vídeo, né? A gente falou da Sylph, da Salamandra. Capitão, onde você acha que está o espírito da Terra? Eu acho que... Sabe quem pode herdar esse espírito? Eu nem falei onde é que eu acho que ele tá. Mas eu acho que o Mars pode herdá-lo. Porque o Mars tem umas magias das pedras preciosas, né? Ó, como você o imagina e com quem ele estaria? Pra estar com o Mars no momento posterior, ele precisa antes estar com alguém ou não. A Sylph não tava com ninguém. Ela tava dentro de uma dungeon, o Yuno foi lá e achou, achado não é roubado. Ela foi pro Grimório do Yuno, né? Então, isso já me ajuda a não ter que imaginar alguém, mas eu acho que pode ir pro Mars, e o Mars é gente boa, né? Ele, como eu falei também numa resposta anterior, ele pode vir ajudar o reino de Clover junto com o Fanzel, com o Ladros, etc. Como eu o imagino, nossa, eu fico apelando pro clichê, né? Porque assim, Undine é uma mulher grande, né? Tipo, a água, né? Ocupa 70% do espaço do planeta Terra e pá. Sylph já é uma fadinha, salamandra, né? Você pensa no fogo, você já pensa em algo humanoide, mas não é uma salamandra. Sabe o que seria engraçado? Que se o espírito da Terra fosse tipo um gênio. Sabe o Aladdin? O gênio do Aladdin? Ou do Will Smith? Ou do Robin Williams, você que sabe. Mas algo do tipo, só que de pedra, sabe? Uma coisa. Mistura aí o gênio. Ó, faz essa misturinha na tua cabeça. O gênio de Aladdin com o coisa do Quarteto Fantástico. Eita, nós! É assim que eu tô imaginando agora que tu me instigou com essa pergunta, né? Eu presumo que esteja no reino de Diamond. Olha só o que o Luiz diz. Já que o espírito do fogo está em Clover, o da água está em Heart e o do vento está com o Yuno, que é de Clover/Spade. Legal perceber isso, né? Que por mais que o Yuno esteja em Clover, ele originalmente era para estar em Spades, então o do vento era para estar em Spades, o da água em Heart, né? E o... qual é o outro, meu Deus? E o do fogo em Clover. Eu me lembrei do vídeo falando dos naipes de baralho que representam os reinos e cada um tem um elemento associado. Então Terra seria Diamond. E olha, eu achando que vai estar com o Mars, né? Nossos pensamentos convergem, Luiz. Acho que a escolha mais óbvia seria o Mars, não acredito, que pode ter sobrevivido no ataque do Zenon. Mas sei lá, né? KKK, velho, adorei, galera. Parece que eu tô atuando aqui. Matheus já viu a pergunta antes. Deixa eu explicar um pouco pra vocês o processo de seleção. Eu vejo as 6, 7 primeiras que tiveram mais likes, certo? E aí eu vou, copio e colo num bloco de notas
Eu sou que nem o George Martin escrevendo Game of Thrones no MS-DOS, tá ligado? Tem alguns de vocês que nem sabem que sistema é esse, velho. Sistema operacional, tá ligado? O cara usa um MS-DOS pra tá lá digitando Game of Thrones. Então eu boto no bloco de notas e vou lendo aqui. E às vezes eu faço uma leitura dinâmica, mas não quer dizer que eu vá lembrar na hora da pergunta, e por mais que eu lembre de certos elementos, eu não lembro de todos, e aí algumas coisas me pegam de surpresa, e foi muito interessante a maneira como eu e o Luiz Guilherme fomos convergindo, né, nos pensamentos. E é massa, eu acho que vai ser bem por aí. O espírito de terra vai parar com o Mars. E o Zero! João Zero! É o nome dele, não me perguntem por quê, ele repete o seu próprio nome, né? Mas vamos lá, Double John mandou aqui a última pergunta. Você acha que o Asta pode ter alguma ligação com o Zenon? Cada um dos membros da tríade tem o seu demônio. E eu falei mais ou menos isso em outra pergunta, né? De que se a tríade das trevas estava lá em Spades e a tomada de poder deles resultou no Yuno parar lá em Hage, o Asta foi junto e tal. Então eu não acho que o Asta tem alguma ligação com o Zenon. Eu acho que ele tem alguma ligação com a tríade das trevas, e começo a acreditar, vocês viram em raciocínios anteriores desse vídeo, que o Asta é um demônio. Diga aí, velho. Olha só, se o Damnation quis punir o Asta porque ele usou o poder de um demônio, mesmo que pro bem, imagina se o Congresso Mágico de Clover descobre que o Asta é um demônio, velho. E aí seria bem interessante, né? Os questionamentos, os debates, né? O quanto o povo precisa estudar e investigar um assunto antes de ter preconceito ou ódio em relação ao Asta. Seria muito massa, velho. Black Clover pode se transformar... Ó, tem umas pautas muito interessantes que a gente levanta aqui quando a gente imagina, né? Eu só espero que o Yuki Tabata tenha uns raciocínios bem inteligentes, ou mais inteligentes ainda, e que nos surpreendam. Gosta disso, velho. Mas vocês estão imaginando muito bem. Muito obrigado por me proporcionarem esses cenários hipotéticos aqui na minha mente. Espero que vocês tenham gostado, e se você não for escolhido, não se preocupa, participa agora comentando, dizendo aí como tu responderia essas perguntas todas, nos comentários, claro, e até a próxima!